Temos a honra agora de chamar ao palco Sigberto Rodolfo Schwenk Jr., bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval da Marinha do Brasil, onde graduou-se em primeiro lugar, sendo condecorado com o prêmio Greenhow. Sigberto Rodolfo Schwenk é especializado em hidrografia e navegação pela Diretoria de Hidrografia e Navegação pela Marinha do Brasil, com grau máximo. Tem ainda MBA em Finanças pelo IBMEC e é prático da Zona de Praticagem do Estado do Espírito Santo há 15 anos. Possui larga experiência em projetos da área de qualidade e segurança na praticagem, especialmente em gerenciamento de risco, tema o qual trará a sua palestra. Boa tarde a todos, autoridades, senhoras, senhores. Eu acho que eu tinha que começar falando da idade, né? Então, eu sou o mais novo dos palestrantes, com certeza. Não tão novo quanto vocês possam imaginar, mas... Bom, eu não sou exatamente um especialista no assunto, em formação, né? Mas, como prático, nossa atividade cotidiana é gerenciar riscos em águas restritas. Então, desde cedo foi um assunto que eu sempre me interessei. A verdade é que, enquanto o comandante de um navio é um profissional treinado para manter a embarcação o mais longe possível de qualquer obstáculo, o prático, ao contrário, é treinado para manobrar o navio com segurança, muito próximo a obstáculos. A globalização e o comércio mundial dependem cada vez mais de complexos sistemas e novas tecnologias. Graças aos esforços de regulação desenvolvidos nas últimas décadas, principalmente através da IMO, os navios hoje são percebidos como sistemas inerentemente seguros. Porém, eventualmente, quando ocorre um acidente maior, a extensão dos danos causa espanto no público, que é forçado a lembrar do risco envolvido na navegação desses sistemas complexos, que são tão dependentes da tecnologia e dos seres humanos. Essas imagens nos remetem particularmente ao risco representado pela navegação quando ela ocorre muito próximo da costa, nas chamadas águas restritas. O que esses acidentes têm em comum? Além de todos terem ocorrido em águas restritas, é que eles raramente acontecem, mas o impacto de seus efeitos é catastrófico. A magnitude dos prejuízos, sejam eles materiais, ambientais ou sociais, chama a nossa atenção. Com isso, a sociedade e seus governantes são demandados com frequência crescente a ponderar sobre os benefícios e os riscos e a lidar com as incertezas associadas às suas decisões. Assim, é necessário gerenciar os riscos dessa navegação da forma mais eficiente possível. Pois bem, essa apresentação pretende cooperar nesse sentido, através de uma abordagem resumida de alguns conceitos do gerenciamento de risco, que são exemplificados através de situações ligadas aos práticos e atividades da praticagem, a fim de provocar a nossa reflexão. Diversas entidades e autores já propuseram metodologias e terminologias sobre gerenciamento de riscos, com semelhanças e mesmo conflitos entre si. Para essa breve discussão, eu vou me basear na norma ISO 31000 e seus complementos, que é uma síntese abrangente e objetiva dos princípios e diretrizes que são relativos ao gerenciamento de risco e servem para desde um nível de regulação até um nível operacional. Para começar, o que é risco? O risco é sempre negativo ou pode ser visto também como algo positivo? O risco é formalmente definido como o efeito que as incertezas podem causar sobre os objetivos. Viver é inerentemente uma atividade arriscada, pois temos que lidar com as incertezas que nos são apresentadas a cada instante. Ao atravessarmos uma rua, por exemplo, ao invés de usar a passarela ou a travessia de pedestres, aumentamos a incerteza sobre o objetivo de chegar ao outro lado. Ser atropelado é certamente um efeito indesejado.
mas mesmo inerente à vida e geralmente encarado como negativo, o risco pode também ser visto como algo positivo e necessário. Os grandes saltos da conquista humana foram dados ao se encarar e gerenciar efetivamente as incertezas e os riscos envolvidos nas nossas atividades. Algumas atividades, embora muito necessárias, são em sua própria essência arriscadas. E esse é o caso da navegação marítima, responsável pela maior parcela da tonelagem movimentada na matriz de transporte mundial. Ainda mais quando consideramos que os navios estão ficando cada vez maiores. Nas últimas 4 décadas, os armadores se propuseram assumir mais riscos, sejam eles financeiros ou de redução das margens de segurança, obtendo com isso grandes ganhos de escala que visam um melhor e justo retorno financeiro. Afinal, risco e retorno estão relacionados. Nosso primeiro problema seria, então, como mensurar o risco. O risco pode ser expresso pela combinação de 2 dimensões: a sua probabilidade ou chance de ocorrer, que está associada à sua incerteza, às incertezas, e as consequências da materialização desse risco, ou seja, o efeito que ele tem sobre os objetivos. Da combinação dessas 2 medidas, obtemos um nível de risco, ou seja, a magnitude do risco é dada pela chance dele ocorrer em relação à gravidade das consequências de sua ocorrência. É interessante notar que, mesmo tendo uma chance relativamente pequena de ocorrer, as consequências de um evento podem ser tão indesejáveis que o nível de risco associado a ele se torna extremamente elevado. Infelizmente, este é o caso de alguns eventos classificados como acidentes da navegação. Outro ponto importante é a distinção entre o proprietário do risco e as partes interessadas nesse. O proprietário do risco é a pessoa ou entidade que tem a responsabilidade por um risco e a autoridade para gerenciar esse risco. Já a parte interessada é a pessoa ou entidade que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou uma atividade qualquer. Pois bem, se alguns riscos valem a pena ser corridos e outros não, como fazer para diferenciar o joio do trigo? Aqui entra o conceito de segurança, que é estar livre de riscos inaceitáveis. E isto é possível ser obtido através do processo de gerenciamento de risco, que modifica de forma sistemática os efeitos negativos das incertezas em cima dos objetivos. Ele pode ser visualizado nesse fluxograma que evidencia o seu aspecto contínuo, retroalimentado e, obviamente, sem fim. Para facilitar o entendimento, vamos reconstruir esse fluxograma com alguns exemplos práticos, até para se evitar o risco que representam esses slides teóricos todos logo depois do almoço. Tudo começa pela comunicação e consulta. Esse é um dos balizadores de todo o gerenciamento de risco, juntamente com o monitoramento e análise crítica. São todos os meios que o proprietário do risco usa para compartilhar ou obter informações que irão embasar sua tomada de decisão, e se dá através do diálogo com as partes interessadas. Embora pareça óbvio, é bom frisar que todas as partes interessadas devem ter a oportunidade de serem ouvidas, mas elas podem fazer julgamentos distintos sobre os riscos, com base em suas próprias percepções. Todas essas percepções devem ser identificadas e levadas em consideração. A própria sociedade civil é, quase sempre, uma parte interessada. Convém, então, que esteja representada, geralmente, através dos agentes do Estado, atuando no interesse público. Vale ressaltar que a consulta às partes interessadas fornece subsídios, através de influência e não de poder, para apoio à decisão pelo proprietário do risco. Portanto, não se trata de tomar decisões em conjunto, mas de fornecer subsídios adequados. Vejamos um caso real que pode acontecer quando essa fluidez na comunicação e consulta não funciona. Em 2001,
a CODESA, a Autoridade Portuária de Vitória, contratou uma consultoria que sugeriu que os calados máximos permitidos poderiam ser aumentados sem nenhuma dragagem, fundamentando-se no conceito de lama fluida. Dentro das suas prerrogativas, a CODESA aumentou os calados máximos baseando-se nessas indicações, mas ignorou recomendações técnicas para os levantamentos de dados ambientais necessários. Entretanto, nem a autoridade marítima, que é a responsável pela coordenação deste processo, como a própria lei estabelece, nem a praticagem, ambas partes interessadas, foram consultadas, foram simplesmente informadas da decisão promulgada uma nova norma. Pouco tempo depois, em julho de 2001, o navio Med Glory encalhou em frente ao Palácio Anchieta, sede do governo estadual. Logo após o encalhe, os calados máximos anteriores foram restabelecidos por determinação da autoridade marítima. A CODESA acabou condenada na apuração de responsabilidades. É claro a qualquer um que para navegar na lama fluida você precisa de lama. Essas pedras que foram retiradas do local posteriormente não parecem lá muito fluidas, né? Se houvesse sido consultada, a praticagem teria sugerido a adoção da metodologia da Bianchi, como sempre faz. Essa abordagem detectaria a inviabilidade de se utilizar o conceito de lama fluida no caso do Porto de Vitória, pois estabelece critérios de definição de densidade e os métodos de levantamento para apuração dessa. Graças à falta de comunicação, ocorreu um encalhe, felizmente sem grandes consequências, mas que poderia ter sido evitado. É essencial, portanto, criar-se uma cultura de segurança, de forma que o processo de gerenciar o risco conte com a real participação dos envolvidos. Todas as formas de contato, sejam formais ou informais, têm que ser bem-vindas. Obrigações legais ou regulamentares para que ocorram esses contatos, como as existentes nesses documentos que já foram comentados aqui, como a Resolução 960, são de grande valia. Mas o ideal, como foi bem lembrado pelo palestrante João, é que se construa um clima de confiança entre os envolvidos. Isso pode levar anos, e nossa própria experiência é perfeitamente possível de ser alcançado. Atualmente, no Espírito Santo, todos os portos e terminais, inclusive aqueles que ainda estão só no papel, como projetos, chamam a praticagem a opinar e participar proativamente em seus projetos, sempre através da coordenação da autoridade marítima. Hoje, o encalhe do Med Glory teria pouca chance de ocorrer. Voltando ao fluxograma, iniciamos efetivamente o processo de gerenciamento de risco com o estabelecimento do contexto e a definição dos critérios de risco. Nessa fase, são definidos os parâmetros e o escopo do gerenciamento. A definição dos critérios de risco trata de considerar os diferentes pontos de vista das partes interessadas para estabelecer claramente quais riscos são intoleráveis, quais riscos devem ser tratados e quais riscos podem ser simplesmente negligenciados. Infelizmente, muitas vezes os critérios de risco não ficam claros e definidos, até que um dia o risco se materialize, e aí então o critério antes indefinido passa a ficar claro. Eu posso simplificar a questão do contexto e dos critérios de risco através da forma como embarcamos e desembarcamos dos navios. Hands-on pilot. Muitas vezes sou questionado por pessoas, principalmente fora do meio marítimo, por que vocês não usam um cabo ou uma corda, né, de segurança quando embarcam pela escada do prático? Eu respondo-lhes que este arranjo, como bem apresentou o capitão Senghor, é o resultado do aprendizado de anos de experiência de colegas que me antecederam, alguns que perderam a própria vida para chegarmos até aqui. Por isso, ele deve ser rigorosamente observado. Ele consta de várias regulamentações, como a SOLAS, e foi recentemente revisado, pois o processo de aprendizado é contínuo. Demonstra que, eventualmente, cair ao mar, ao embarcar ou desembarcar em um navio, é um risco que enfrentamos cotidianamente na nossa profissão.
Este risco é aceitável dada a frequência com que ocorre, mas definitivamente deve ser gerenciado, apenas não da forma vislumbrada naquele questionamento. Retornando ao fluxograma, entramos agora no núcleo do gerenciamento de risco, é o processo de avaliação de riscos, em inglês Risk Assessment, que compreende a identificação, a análise e a avaliação propriamente dita. Na identificação, deve-se gerar uma lista abrangente de todos os riscos que possuam, de uma ou de outra forma, possibilidade de interferir na realização dos objetivos. Os riscos devem ser descritos considerando-se as fontes de risco, os eventos possíveis, suas causas e as consequências. O perigo nessa fase é deixar-se de identificar algum risco, fazendo com que não seja trabalhado nas fases posteriores. Para isso, é interessante a discussão de possíveis cenários de risco e cadeias de eventos. Podemos exemplificar com um caso recente, o dos novos supermineraleiros de 400 mil toneladas da classe Vale Max. A Vale, proprietária ou afretadora de 35 destes navios, pretende carregá-los rotineiramente no seu terminal de Tubarão. Sendo a proprietária do risco, tanto no contexto do navio como no do terminal, a mineradora realizou um extensivo processo de avaliação de risco nas manobras desses. O canal de acesso a Tubarão é desabrigado, e assim a Vale contratou uma consultoria para avaliar condições de navegabilidade desses navios sob diversas condições de mar e vento. Todo o processo foi realizado sob a coordenação da autoridade marítima, conforme as disposições legais. Além das consultorias, envolveu longas reuniões e manobras em simuladores, realizados por práticos da zona de praticagem. Porém, a percepção dos práticos como parte interessada não validava as conclusões da consultoria quanto aos riscos dos navios tocarem o fundo. Decidida a comprovar ou não a percepção de seus associados, a Praticagem do Espírito Santo encomendou por sua própria conta um estudo no laboratório de hidrodinâmica aplicada, o tanque de provas numéricas da USP, Universidade de São Paulo. O novo estudo foi realizado segundo normas técnicas da ABNT e da Bianchi e adotou uma base de dados menos ampla, mais focada na região, no local em questão, e um modelo hidrodinâmico do comportamento do navio em diversas condições de mar e vento. A conclusão desse estudo foi que, para se obter a janela operacional desejada, o canal deveria ser mais profundo e mais largo do que o apontado pela consultoria anterior, sob risco dos navios tocarem o fundo em condições climáticas adversas, como se pode constatar nessas visualizações das simulações realizadas no tanque de provas numérico. Ou seja, antes dessa informação ser considerada, havia um risco não identificado, que poderia vir a se materializar como um acidente no futuro. Esse próprio exemplo ilustra ferramentas que são muito úteis à identificação de riscos. Por exemplo, o brainstorming com as partes interessadas, a análise do histórico de acidentes e dos quase acidentes, a consultoria com especialistas, o emprego de simulações. Outra ferramenta muito útil na identificação de riscos, agora mais a nível de execução, são os checklists, como os nossos conhecidos Pilot Card e formulários de Master Pilot Exchange, de intercâmbio de informações. Uma vez identificados os riscos, passamos então à sua análise, à sua mensuração, a fim de determinar o nível dos riscos. Isso envolve estimar as probabilidades de que consequências possam ocorrer. Analisam-se todos os riscos identificados e descritos na etapa anterior, que podem então ser visualizados facilmente numa matriz de risco, por exemplo. As consequências precisam ser expressas em termos de seus impactos tangíveis, como em números financeiros, mas também devem ser considerados os impactos intangíveis, como por exemplo os custos sociais das consequências. O termo probabilidade pode ser utilizado tanto para análises qualitativas, quantitativas ou uma combinação das duas, conforme as circunstâncias e os recursos disponíveis. Vamos exemplificar com um outro caso do Capella Voyager.
Em abril de 2003, logo após anoitecer, o navio tanque Capella Voyager, carregado com 108 mil toneladas de petróleo cru, demandou o terminal de Marsden Point, na Nova Zelândia, aproveitando uma janela de maré favorável. 2 práticos empregados do porto privado e 2 rebocadores também pertencentes ao porto davam assistência manual. O mar apresentava vagas de até 4 metros de sudeste e fortes ventos, mas os práticos efetuaram uma avaliação a bordo qualitativa das condições reinantes, concluindo que a navegação seria segura, sendo considerado suficiente a folga sob a quilha estimada. Durante a navegação no canal de acesso, logo após o aumento de velocidade para melhorar a resposta do leme, o navio tocou 2 vezes o fundo. O casco sofreu rupturas junto à proa e fez água, mas a atracação foi concluída e o navio descarregado. O navio, aliás, construído no Brasil, tinha duplo fundo. Por isso, felizmente, não ocorreu derramamento de óleo. Outra medida de prevenção. Entre as várias conclusões do inquérito, observou-se que os práticos realizaram uma avaliação puramente visual e qualitativa das condições do momento da manobra, e que o terminal não dispunha de normas específicas impondo limites à navegação para diferentes estados de mar e vento. A avaliação dos práticos poderia, de certa forma, ter sido prejudicada por pressões comerciais, uma vez que eram empregados da operadora do terminal. Depois do acidente, o terminal passou a adotar um sistema de cálculo dinâmico da folga sob a quilha, uma avaliação que utiliza métodos quantitativos aplicados, levando em consideração diversos parâmetros de movimento, tais como a altura, período de ondas, o squat do navio e seus efeitos combinados. Esse sistema é conhecido em inglês como Dynamic Underkeel Clearance. É claro que organizações menores e com menos recursos tecnológicos terão sempre mais dificuldade em produzir uma análise quantitativa dos riscos. Mas isso, de forma alguma, deve impedir que o processo de gerenciamento de risco possa ser estabelecido e traga resultados satisfatórios. A terceira e última etapa do Risk Assessment é a avaliação de riscos propriamente dita. Essa é a fase da decisão. Significa comparar o nível de risco medido durante a análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com base nessa comparação, é o momento de dizer se um risco deve ou não ser tratado e com qual prioridade. Toda essa terminologia parece complexa, né? Mas é simples. Para mostrar isso, vejamos o maior acidente ambiental de todos os tempos envolvendo a navegação e a praticagem, ou a ausência dessa. Esse William Sound, o acidente do Exxon Valdez, que aconteceu na Baía do Príncipe William Sound, uma área transitada por navios petroleiros que transportam o óleo extraído naquela região. Havia ali uma zona de praticagem obrigatória até meados da década de 80. Certo dia, as autoridades responsáveis reduziram substancialmente a área de praticagem compulsória, tornando-a facultativa. Em março de 1989, num dia não tão bonito assim, o petroleiro americano Exxon Valdez carregou 1.200.000 barris de petróleo cru no porto de Valdez. Navegando pela Bahia, desviou-se da rota ideal e encalhou no Recife Bly, situado na região que havia sido tornada de praticagem facultativa. Assim, não havia prática a bordo. Do total da carga, vazaram apenas 258.000 barris. Mas o óleo chegou a mais de 600 quilômetros de distância do acidente e, dada a geografia acidentada da costa, poluiu uma extensão de milhares de quilômetros dessa, causando danos catastróficos ao meio ambiente e, principalmente, à fauna da região, inviabilizando o sustento de vários habitantes. Os danos ao navio e a perda da carga somaram pouco mais de 28 milhões de dólares, mas a limpeza e recuperação do meio ambiente que levaram anos chegaram à casa dos 2 bilhões de dólares. Isso a valores de 20 anos atrás. Como se pode imaginar, depois do acidente, a praticagem voltou a ser obrigatória na região. Ou seja, as autoridades, à época, entenderam que economizar o custo do prático era um risco que valia a pena ser corrido.
Outra consequência foi uma mudança de paradigma para o transporte de óleo cru em águas norte-americanas, com a promulgação da OPA 90, que introduziu a exigência de casco duplo como forma de evitar derramamento de óleo, mesmo em caso de encalhe ou colisão. A fase de avaliação de risco pode utilizar várias ferramentas de apoio à decisão. Uma delas é a matriz de risco, como já foi apresentado, trazendo esses riscos a uma região de risco tolerável. Também muito importante são as análises de custo versus benefício, onde se comparam, de um lado, os custos representados pela implementação das medidas de controle do risco, e de outro, as possíveis perdas evitadas. Aqui deve-se levar em conta as externalidades. As externalidades são um conceito da economia. São os efeitos que certas atividades geram para terceiros não envolvidos diretamente naquela atividade, sem que esses tenham a oportunidade de impedir ou obrigação de pagar por esses efeitos. Externalidades podem ser negativas quando geram custos para os não envolvidos, ou positivos quando geram benefícios a eles. Estamos nos referindo então ao impacto de uma decisão sobre aqueles que, mesmo sendo partes interessadas, não participaram daquela decisão. Percebe-se que os acidentes na navegação têm grande potencial para gerar externalidades negativas para a sociedade e para o meio ambiente também. Vejamos o impacto das externalidades num exemplo local. Em janeiro de 1974, o cargueiro Ai Jorge, atracado no Porto de Santos, incendiou-se e ainda em chamas foi desatacado e rebocado para fora do cais. Encalhando-se no estuário do Porto, ficou totalmente destruído. Finalmente, naufragou no canal de acesso em frente aos armazéns 15 e 16. Após 38 anos oferecendo perigo à navegação e dificultando as operações em nosso maior porto, reduzindo sua eficiência e prejuízo para a economia de todo o país, os restos do Ai Jorge foram finalmente retirados no ano passado, a um custo de 21 milhões de reais, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, uma clara externalidade negativa. Por outro lado, um serviço de praticagem bem estruturado e eficiente, além de contribuir para evitar externalidades negativas, agrega valor à economia, pois gera externalidades positivas, ao agilizar o fluxo da cadeia logística e maximizar as possibilidades de utilização de canais de acesso e berços de atracação. Em segurança, gera benefícios para toda a sociedade, muitas vezes intangíveis. Isso explica o porquê da importância social da praticagem e da necessidade de sua regulação pelo Estado. Existe uma expressão popular no mercado de seguros em Londres: se você acha que praticagem é caro, experimente um acidente. Chegamos, finalmente, à fase de tratamento do risco. O tratamento do risco envolve a seleção e a implementação de uma ou mais opções para modificar os riscos. Em seguida, é necessário avaliar sua efetividade e, se for o caso, agir para implementar medidas adicionais, realimentando o processo. Existem 4 estratégias básicas de tratamento de risco: evitar, transferir, reduzir ou reter. Evitar trata-se simplesmente de remover a fonte do risco. Evite-se o risco ao não iniciar ou interromper-se a atividade que daria origem àquele risco. Por exemplo, as autoridades chinesas vêm agindo dessa forma com relação aos navios Vale-Max. Os chineses alegam que seus portos não estão preparados para receber com segurança navios desse porte. Simplesmente proibiram a atracação de navios dessas dimensões, evitando o risco representado por eles. Outro exemplo, o prático no Brasil,
pode-se valer de prescrições contidas nas normas da autoridade marítima que permitem solicitar ao representante local da autoridade marítima que declare a impraticabilidade de uma manobra, sempre que as condições de tempo e mar, ou mesmo do navio, não aconselhem a execução com nível de risco aceitável. Outra forma de evitar o risco de se operar com margens de segurança insatisfatórias é estabelecer calados e dimensões máximas para o acesso dos navios, como preconiza a nossa legislação, atualmente em revisão no Congresso. O ideal é quando esse processo ocorra não de forma empírica, mas observando-se normas técnicas consagradas, como a BNT, Bianchi e o ZAS. Outra estratégia para transferir riscos, outra estratégia para tratamento de riscos é transferir. Transferir não significa diminuir ou eliminar o risco, mas compartilhar o ônus advindo das consequências com outro ator. Geralmente envolve contratos financeiros, seguros, grupos de proteção mútua ou instrumentos financeiros derivativos. É uma estratégia rotineiramente usada pelos armadores conhecedores que são dos riscos da aventura marítima. Geralmente, os riscos específicos e quantificáveis da navegação, tais como casco, máquinas e carga, são cobertos por seguradoras convencionais. Porém, as seguradoras relutam em cobrir riscos mais amplos e indeterminados, como aqueles que podem ser gerados por um grande acidente. Para essas coberturas, os armadores recorrem aos clubes de P&I, Protection and Indemnity, que são associações cooperativas de proteção mútua, das quais os próprios armadores são mutuários. Mas nada é perfeito. Mesmo os clubes de P&I cobrem custos de acidentes somente até certos limites. Assim, cada vez mais comuns são navios que ostentam o emblema de algum grande armador, mas nos quais esse armador atua apenas como afretador. Quando se procura verificar quem é o proprietário do navio, portanto, responsável por alguma eventual reparação, não se encontrará o armador famoso, mas alguma empresa bem menos conhecida, muitas vezes registrada em paraíso fiscal e operando sob bandeira de conveniência, provavelmente operando um único navio. É uma estratégia de blindagem do armador contra, entre outros, possíveis reparações por danos não cobertos pelo clube de P&I, uma forma de gerenciar o seu próprio risco. Vejamos o caso do Rena, aparentemente um navio da MSC, o segundo maior armador de contêineres do mundo. Em outubro do ano passado, o Rena, registrado sob bandeira da Libéria, atingiu o Recife Astrolábio, navegando a 17 nós, próximo da costa da Nova Zelândia, e encalhou, apesar do Recife estar perfeitamente demarcado nas cartas náuticas. Investigações em andamento apontam para uma navegação descuidada por parte da tripulação. 88 contêineres caíram no mar logo após o encalhe, toneladas de óleo vazado, poluindo vários locais da Baía Blank. 3 meses depois, com a piora das condições climáticas, outros 200 contêineres foram perdidos no mar e o casco começou a rachar. Os danos não foram maiores porque as equipes de salvamento conseguiram retirar em tempo cerca de 1.300 toneladas de óleo e combustível que ainda estavam no navio. O armador, compassivamente, declarou em seu site que estava acompanhando de perto os acontecimentos e compartilhava as preocupações da comunidade local na região. Mas apressou-se a informar nesse mesmo site que, na verdade, era apenas o afretador e toda a responsabilidade pelo acidente era do proprietário do navio, a Costa Mare. A Costa Mare tem proprietários gregos, mas é sediada na Libéria. E um fato curioso, a Costa Mare aumentou a distribuição de dividendos a seus acionistas naquele ano, por sua vez informou que todos os custos do acidente seriam cobertos pelo seu clube de P&I. Porém, há limitações a essas coberturas estabelecidas em convenções internacionais. Caso os custos de reparação venham a ser muito maiores do que as coberturas existentes, quem pagará a conta excedente nesse tipo de caso de transferência de risco? Após batalhas judiciais, não é impossível que parte substancial da despesa de recuperação seja suportada pela própria sociedade neozelandesa. Mas a estratégia de tratamento de risco mais comumente empregada é reduzir o risco. Isso envolve tomar medidas e ações para diminuir a probabilidade de um risco se materializar, para diminuir as consequências negativas de um eventual risco quando ele se materializa, ou ambas as coisas. Aqui se dá a grande contribuição
da praticagem no gerenciamento de riscos. Com o restabelecimento da praticagem obrigatória na Baía Príncipe William, ficou consideravelmente diminuída a possibilidade de ocorrer um novo Exxon Valdez. Outro exemplo, o já famoso acidente do Costa Concórdia, que colidiu com uma rocha e naufragou na ilha de Giro. Prosseguem as investigações, mas muito tem se discutido sobre mudanças necessárias a partir das lições aprendidas. Podemos lembrar duas medidas que teriam reduzido em muito o risco de um acidente como esse. Uma, se o gerenciamento do time do passadiço, Great Team Management, houvesse funcionado a contento. Um tripulante, dada a cultura de decisões verticais, que existe no meio marítimo, pode sentir às vezes um pouco a vontade de questionar uma decisão do comandante, mas esse é exatamente o papel do time do passadiço. Outra, se na Itália fosse obrigatória a presença de um prático a bordo num cruzeiro navegando tão próximo da costa. Por exemplo, a Colômbia Britânica, no Canadá, destino turístico que recebe vários navios de cruzeiro por ano, requer que todos os grandes navios que navegam a menos de 3 km da linha de costa tomem prática. As autoridades italianas acenam com providências semelhantes a partir desse acidente. Nem sempre a presença do prático é capaz de evitar um acidente, mas ele pode diminuir as consequências da materialização desse risco. Um caso emblemático foi o Brightfield, em 1996, em New Orleans. O cargueiro Panamax Brightfield era de bandeira liberiana e tinha tripulação chinesa. Descia o rio Mississippi carregado com milho, quando uma falha numa bomba de lubrificação cortou automaticamente a alimentação da máquina principal parando. Havia a possibilidade de bypassar esse corte, essa chave de segurança eletrônica, mas a tripulação não sabia utilizar esse recurso. Sem máquina, o navio perdeu o vento em meio a uma curva fechada do rio, dirigindo-se diretamente a um cassino flutuante atracado na margem, onde havia 800 pessoas. Na trajetória do navio estavam ainda 2 navios de cruzeiro, além de um shopping center e um complexo hoteleiro, ambos construídos junto à margem. O prático a bordo atuou prontamente, comunicou-se com o controle de tráfego, solicitando a evacuação da área e realizou uma hábil manobra de emergência, utilizando os ferros do navio. Com isso, conseguiu que o navio atracasse na vaga entre os cruzeiros e o cassino, evitando o abarroamento daquelas embarcações. Na posição final, após o impacto, o navio ficou 20 metros do cassino flutuante. Surpreendentemente, dado o nível de destruição no hotel e no shopping, que eram construídos sob pilares e projetados sobre o rio, não houve fatalidade. Não fosse pela pronta e correta atuação do prático, as consequências poderiam ter sido bem mais trágicas. São várias as ferramentas que estão à disposição para a redução de risco na navegação em águas restritas. O uso de rebocadores, melhorias na sinalização náutica, o correto emprego do gerenciamento dos recursos do passadiço. Do lado regulamentar, nas normas locais, a adoção de janelas de condições ambientais com correntes de marés favoráveis e observação de período diurno para determinadas operações com maior nível de risco, assim como a adoção de novas áreas de praticagem obrigatória com a autoridade marítima, quando alguma situação nova se recomendar. O próprio emprego dos práticos pode ter seu alcance muito ampliado com treinamento em simuladores de passadiço, em modelos tripulados e especialmente para situações de emergência, e com a utilização de novas tecnologias, como os PPUs, que agregam maior quantidade de informação de apoio à decisão, além de atalaias bem equipadas e treinadas para coordenar as operações com eficiência para fornecer informações relevantes ao prático em tempo real. Finalmente, a última estratégia de tratamento é simplesmente reter o risco. Reter significa aceitar o possível benefício ou consequência daquele determinado risco. É impossível, a menos que se evite o risco, reduzi-lo ao ponto de se considerar que não haja mais risco algum. Apesar de todo o tratamento, sempre haverá algum risco residual, que pode estar identificado ou não. Vamos exemplificar vendo o caso do Sea Diamond. O arquipélago de Santorini é um destino turístico nas ilhas gregas para onde ocorre um grande número de navios de cruzeiro. Entretanto, não existe ali uma zona de praticagem.
obrigatória. Apesar da proximidade de terra, os navios são manobrados pelos próprios comandantes. Em abril de 2007, o navio Sea Diamond encalhou em Santorini, num recife vulcânico. Os passageiros foram evacuados em cerca de 4 horas. Mas o navio acabou indo a pique no dia seguinte, com todo o seu óleo e combustível ainda nos tanques. E este perigo potencial de poluição permanece ainda hoje lá, a mais de 100 metros de profundidade. Embora o turismo represente uma das principais fontes de renda da Grécia, Santorini continua sendo uma área onde não há praticagem obrigatória. Isso indica que as autoridades gregas, nos cenários que visualizam, em suas análises de risco, continuam considerando aceitável o risco dos cruzeiros navegarem por ali sem um tráfego, retendo o risco de acidentes, como foi o caso do Sea Diamond. Enfim, na hipótese de reter risco, as ferramentas muitas vezes são subjetivas e passam pela conscientização e pela cultura de entidades, organizações, das pessoas envolvidas, né? A fim de que tomem decisões conscientes e bem embasadas. É bom lembrar que o tratamento do risco, independente da estratégia utilizada, pode, por sua vez, gerar novos riscos. O monitoramento deste processo, então, é fundamental e fecha o ciclo de tratamento, reiniciando o processo. O processo é contínuo e deve ser seguidamente realimentado através do monitoramento e da análise crítica. As ferramentas a serem empregadas devem considerar como os objetivos principais do monitoramento detectar mudanças nas circunstâncias, verificar se medidas de controle de risco estão funcionando a contento, revisar estratégias de comunicação e criticar as premissas utilizadas. Poderão ser criados indicadores para medir os resultados. É importante a documentação não só de acidentes, mas também e principalmente dos quase acidentes, ou near misses, que não são conhecidos em inglês. Esse tipo de documentação é importante porque muitas vezes a realidade está mais próxima de nós do que se imagina. Por exemplo, há menos de um mês atrás, menos de um mês antes da tragédia do Costa Concorde, o cruzeiro Costa Pacífica quase abalou a MSC Orquestra em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Aqui temos as imagens registradas em diversos vídeos amadores feitos por passageiros que estão disponíveis no YouTube. Ao que parece, Costa Pacífica, ao navegar próximo ao MSC Orquestra, não avaliou bem a intensidade do vento. Com uma enorme superfície velha, Costa Pacífica bateu perigosamente em direção ao MSC Orquestra, que estava impedido de se movimentar, pois estava fundeado. Ambos os navios ficaram a pouquíssimos metros um do outro. O MSC Orquestra visivelmente largou a marra e utilizou o ball thruster para se afastar. Ganhou alguns metros a ré, o que provavelmente ajudou a evitar o abalroamento. O monitoramento dos riscos pode vir a recomendar que, no futuro, ali se estabeleça uma zona de praticagem. Nesse ponto, é importante lembrarmos que o elo mais importante dessa cadeia é o ser humano. O fator humano é um dos mais importantes elementos que contribuem tanto para causar como para evitar acidentes. Todas as atividades que envolvem riscos, assim como as medidas propostas para gerenciamento, dependerão, em última análise, dos seres humanos. Dentre as principais causas de sinistros no contexto da navegação mundial, o erro humano é certamente o principal, mas pode-se perceber que o erro do prático até que não é dos maiores ali, dado o nível de permanente exposição ao risco que a gente se encontra. Vou adiantar um pouquinho aqui, que eu estou meio do tempo. Tentando fazer então um fecho sobre tudo o que foi dito, podemos dizer que, dentro de cada contexto, o respectivo proprietário do risco deve ter a consciência de buscar gerenciá-lo de acordo com os critérios de risco aceitos por todas as partes interessadas, através das estratégias que estão à sua disposição. Assim, no contexto da faina de praticagem, o proprietário do risco é o prático, que deve zelar por estar descansado, manter-se atualizado, executar a manobra com atenção, lançando mão de todos os conhecimentos e recursos disponíveis para esse fim.
No contexto do serviço de praticagem, a organização de práticos é a proprietária do risco. Isso envolve administrar a escala de serviço e prover os meios necessários ao apoio dos práticos, tais como lanches, atalaias, sistemas de comunicação, logística, despacho e monitoramento do tráfego. No contexto do complexo portuário, a autoridade portuária é a proprietária do risco. A ela cabe regular o tráfego, definir calados e dimensões máximas, regras de utilização de berços e canais de acesso, etc. Finalmente, no contexto da segurança do tráfego aquaviário, a autoridade marítima é a proprietária do risco, que envolve gerenciar a segurança do tráfego no interesse de toda a sociedade. Os critérios de risco devem ser muito bem definidos dentro de cada contexto. É importante definir quais riscos são toleráveis, quais podem ser tratados e quais devem ser mantidos em níveis, podem ser negligenciados. Porém, um risco aceitável para uma parte interessada pode não ser para outra. Por isso, é importantíssimo que seja desenvolvida uma cultura de comunicação e consulta, e que se busque um processo franco e de confiança mútua, como bem lembrou o representante da Intertanto. Sempre que se detectar um nível de risco maior que o critério de risco, deve-se tratar esse risco, não sendo possível em nenhuma hipótese ignorá-lo. E neste caso, quais são as opções para tratar esses riscos? Como já vimos, a primeira é evitar. Geralmente isso é considerado quando o nível de risco for inaceitável. A segunda, transferir. A terceira é reter, reduzir. Enfim, qual é a importância, qual o alcance dos meios que são empregados em nosso país com sucesso para reduzir o risco da navegação em águas restritas? Uma possibilidade para esse fim, no interesse público, que está sempre ao alcance dos governos, bem intencionados, é certamente contar com serviços de praticagem bem estruturado, colocando-se a bordo dos navios práticos, capacitados, bem treinados, descansados e independentes de pressões comerciais e providos da estrutura de apoio necessária. Assim, há condições objetivas de reduzir acidentes ou de mitigar suas consequências quando de todo não for possível evitá-los. Felizmente, esse parece ser o caso do Brasil, que tem índice de acidentes com participação de erro do prático comparável de países como Estados Unidos, Bélgica e Austrália, por exemplo. Ainda que muito baixo, este valor demonstra que sempre restará algum risco residual, que deve permanecer dentro de limites razoavelmente aceitáveis. Muito obrigado pela atenção. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas me coloco à disposição para qualquer dúvida.